Oi, terceiro ano! Agora é a nossa aulinha de história, tá bom? Porque de acordo com o nosso horário, nós temos hoje matemática, história e o bilíngue, tá? Na aula passada de história, nós estudamos o transporte público, as mudanças que aconteceram, né? Estudamos os bondes elétricos, enfim. Hoje nós vamos estudar das páginas 28 até a página 31, pegando a apostila de história nas páginas 28 até a página 31. Como as pessoas faziam para ter acesso ao abastecimento de água e a coleta de esgoto. Gente, nós sabemos a importância, né, da água no cotidiano. Então, nós sabemos também o uso, como é importante o uso dela, como é importante a gente não estragar a água do planeta. E assim, eu solicito que vocês observem as imagens abaixo com atenção, tá bom? Vamos lá. Ter acesso ao abastecimento de água e a coleta de esgoto. O primeiro aqueduto, canal para conduzir água do Brasil, foi construído em 1723, no Largo da Carioca, Arcos da Lapa, na cidade do Rio de Janeiro. O aqueduto não abastecia todos os locais e boa parte da população obtinha água em bicas, fontes, chafarizes e reservatórios de água de chuva. A água era transportada até as moradias pelos escravos em barris de madeira. No fim do século XIX, muitas cidades no Brasil já contavam com reservatórios de água e também com a água encanada, mas havia muitos problemas de abastecimento e ainda era preciso buscar água em lugares públicos ou construir poços particulares. No período colonial, era comum haver barricas no fundo das casas, onde a maioria dos moradores despejava os dejetos domésticos. No fim do dia, essas barricas eram transportadas por escravos até o mar ou um rio próximo. Ou seja, gente, para ter água nessa época era necessário transportá-la, né? Então tinham os carregadores de água e eles eram africanos, tá? Escravizados. Eles costumavam transportar a água e abastecer as casas das pessoas mais ricas, né? Mais ricas mesmo. Olha aí, ó, essas imagens. Observem as imagens. Olhem só. Até brigavam, gente. Vocês podem observar, eles estão até brigando aqui por água. E hoje a gente pode observar, né? Às vezes passa na televisão as pessoas estragando água, não valorizam. No Rio de Janeiro, na década de 1850, o governo começou a construir redes subterrâneas para a coleta de esgoto, que, apesar de não correr nas ruas, ainda ia em direção aos rios e mares. Aqui a plataforma está dando uma sugestão de leitura para vocês. As Aventuras de uma Gota d'Água, de Samuel Mugel Branco. Eu já li esse livro, é bem legal. Vocês vão gostar. Eu posso até colocar esse livro em PDF lá na biblioteca de classe de história. Vocês querem? Para vocês irem lendo. Dá para ler no celular, dá para ler no notebook, no tablet. Eu vou procurar ele aqui nos meus arquivos aqui no computador e vou colocar ele lá como opção de leitura, tá bom? Pronto. A primeira questão da página 29. Vamos lá. Pegou o lápis para responder.
Primeiro nós vamos responder junto, tá? De acordo com o texto, de onde a população obtinha água antes de haver água encanada? Vamos lá. De acordo com o texto, de onde a população obtinha água. Ó, vocês podem até circular, gente. Tá no primeiro parágrafo, onde tem o primeiro aqueduto. Bem embaixo tem assim, ó. O aqueduto não abastecia todos os locais e boa parte da população obtinha água em bicas, fontes, chafarizes e reservatórios de água de chuva. Então, a gente vai responder isso. Ó, vai resumir um pouco. A população obtinha água em bicas, chafarizes e cisternas. Vocês podem tá copiando, tá? Essa é a resposta. Vamos para a segunda. Antes de haver água encanada, como a água era transportada até as moradias? O que foi que eu falei para vocês? Até na imagem mostra que a água era transportada pelos escravos em barris de madeira. Então, essa é a resposta. Vamos lá colocar na segunda questão. A água era transportada em barris, transportada pelos escravos em barris de madeira. Pronto. A água era transportada pelos escravos em barris de madeira. Vamos lá para a terceira questão. Durante o período colonial, onde a maioria das pessoas despejava os dejetos domésticos. Eram as suas necessidades, tá, gente? Fisiológicas. Vamos lá buscar no texto. Ó, no último parágrafo tá assim: no período colonial era comum haver barricas no fundo das casas, onde a maioria dos moradores despejava os dejetos domésticos. Vamos lá. A gente vai resumir, tá bom? A maioria das pessoas despejava os dejetos domésticos em barricas que ficavam no fundo das casas. Essa é a resposta da terceira questão, tá bom? Essa é a resposta da terceira questão. Lembrando que pode estar parando o vídeo para responder a questão com calma. Agora, nós vamos para as páginas 30 e 31, né? Nós vamos relembrar os principais assuntos estudados na unidade. O volta e revira são os principais assuntos que nós estudamos nessa unidade, tá bom?
Os espaços públicos, nós aprendemos que os espaços públicos são aqueles que compartilhamos com muitas pessoas. Os espaços privados são aqueles que aqui somente algumas pessoas têm acesso. Os prefeitos e os vereadores cuidam dos espaços e serviços públicos da cidade. Temos direitos e deveres e exercemos a cidadania quando nossos direitos são respeitados e cumprindo nossos deveres. A iluminação e o transporte público são mantidos pela prefeitura e mudam com o tempo e com o surgimento de novas tecnologias. Aqui embaixo já tem uma atividade. Tá pedindo assim. Vamos lá ler junto? Observe as imagens abaixo. As pessoas têm seus direitos assegurados? Discuta com seus colegas. A primeira imagem. Olhem só. Muito lixo. Dá para brincar no lugar desse? Não dá, gente. Infelizmente. Tá dizendo assim, esgoto a céu aberto no Rio de Janeiro, em 2017. Aqui é um hospital no qual as pessoas estão no corredor, estão sendo atendidas no corredor. Pessoas e macas no corredor de um hospital em Londrina, Paraná, em 2014. Segundo, observe a fotografia e leia a legenda. Vamos observar esta fotografia. Deixa eu diminuir só um pouquinho ela. Na letra A, tá perguntando. Vamos ler juntos? O que o funcionário está fazendo? O que o funcionário está fazendo? Esse moço aqui em cima, ó. O que ele está fazendo, gente? O funcionário está instalando um poste elétrico. Ele está instalando um poste elétrico. Letra B. Ainda existe a profissão de acendedor de lampiões? Existe, gente? Não, claro que não. É uma profissão antiga, tá? Não existe. Vocês vão colocar não. Porque os lampiões a gás foram substituídos por quem? Por lâmpadas. Pronto, senão o espaço não vai dar. Vou botar por lâmpadas elétricas. Para a resposta ficar completa. Não, porque os lampiões a gás foram substituídos por lâmpadas elétricas. E não há necessidade, gente, de alguém para acendê-las, né? E apagar uma a uma, até porque a gente mesmo faz isso. Vamos agora para a terceira questão da página 31. Observe a charge e leia a legenda. Nossa! É engraçada e assustadora também, né? Observaram? Até quando, senhores? Charges de Belmonte sobre lotação nos bondes na cidade de São Paulo, 1947. Letra A. Que situação a charge está mostrando? Quando foi produzida essa charge? Que situação, gente, essa charge está mostrando? Já está dizendo nela própria, né? A lotação dos bondes na cidade de São Paulo em
1947. Certo? Essa é a letra A. Vamos para a letra B. A opinião de Belmonte sobre essa situação era positiva ou negativa? Hein, gente? Ó, aparentemente, o Belmonte, ele por meio do humor, né? E na verdade da ironia, ele expressa uma opinião negativa. Porque assim, tem pessoas se machucando. Tem pessoas se machucando. Então a gente vai colocar assim, ó. Belmonte expressa uma opinião negativa sobre a lotação dos bondes, mesmo por meio do humor e da ironia. Belmonte expressa uma opinião negativa sobre a lotação dos bondes, mesmo por meio do humor e da ironia. Vamos para a letra C. Em sua opinião, a quem Belmonte se dirigia quando perguntou: até quando, senhores? Provavelmente, né, ele se dirigia aos políticos, pessoal, porque eles que eram responsáveis pelo transporte público, né? Mas eles não poderiam resolver o problema de lotação dos bondes. Vamos lá. Ele se dirigia aos políticos que eram responsáveis pelo transporte público. Certo? Tudo certo até aí? Ele se dirigia aos políticos que eram responsáveis pelo transporte público. Gente, a letra D e a letra E são respostas pessoais, ou seja, vocês vão responder aí mesmo, tá? Ó, no local onde você vive, existe esse problema de lotação de transporte público? Sim, eu vou colocar sim, porque eu passo por isso todos os dias. Não estou passando nesse momento de pandemia, mas em dias normais eu passo sim, tanto na minha ida para a escola quanto na minha vinda para casa. Com base na conversa anterior, proponha o que poderia ser feito para melhorar a situação dos transportes coletivos no Brasil. É uma resposta pessoal de vocês também, tá? Os pais de vocês irão ajudar vocês nessa resposta. Tá certo? Então, por aqui a gente está encerrando a nossa aulinha de história. Lembrando, ó, que nós encerramos o livro, tá? Então, na próxima aula vai ser somente uma aula de revisão de tudo que a gente já estudou, tá certo? Vai ser um bate-papo. A gente pode até fazer esse bate-papo lá no fórum, tá bom? Beijos. Bons estudos.